Olá, tudo bem, povo? Então, estamos aqui de volta para mais um vídeo, né? E essa semana eu quero começar explicando para vocês um pouquinho, para vocês terem uma ideia maior do que vai acontecer, do como que é esses vídeos, e não ser aquela coisa de, só sei quando chega. A gente vai ter esse período de formação que a gente chama de Caminho da Samaria. Olha que lindo, gente! Quando vocês chegarem ao poço, estarão lá fazendo o nosso encontro vocacional. Muito bom, né? Então, nesse Caminho da Samaria, nesse período de formação, a gente vai trabalhar 3 eixos, tá? 3 pilares, na verdade. Que é catequético, né? Sobre a catequese da igreja, sobre a doutrina, enfim. Sobre formação humana e sobre o nosso carisma. Sobre o nosso carisma, a gente já teve os vídeos que a Lisa passou para vocês, falando sobre a história, como tudo começou, e depois também teve o vídeo falando sobre a nossa passagem de fundação da Samaritana. Semana passada, nós tivemos o vídeo falando sobre a importância da oração e mais um compromisso de oração para vocês, que é o texto de Nossa Senhora de Caná, que tá dentro da parte da catequese, né, do nosso Caminho da Samaria. E hoje a gente vai ter um vídeo falando sobre formação humana, então vai ser sempre nessa sequência: comunidade, catequese, formação humana, ok? Então pode ser que em algum momento a gente veja a necessidade de repetir um tema para entrar em outro? Pode, mas a sequência na maioria das vezes vai ser essa, no nosso Caminho da Samaria. Então, Camila, por que formação humana? Não tem meios da gente crescer na nossa fé sem a gente crescer como pessoa, sem a gente amadurecer, sem a gente estar mais ciente de quem nós somos, para assim nos oferecermos mais ao Senhor. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a comunidade que acredita, não é coach também, não é tratamento psicológico, é a igreja, gente. Nós precisamos, a gente tem os santos que estão aí, não existiu nenhum santo que não teve que crescer em formação humana para ser santo, né? Santa Teresa d'Ávila tem aí até o livro, né, do Castelo das Moradas, que ela trabalha exatamente isso, é a profundidade do crescimento humano, da maturidade, que vai fazendo você se conhecer e crescer cada dia mais como pessoa e na fé. Tá bom? E aí tem até uma frase, até de Santa Teresa d'Ávila mesmo, que eu acho particularmente muito bonita e que fala muito sobre isso, que diz assim: o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento. E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente quer propor a vocês uma linha de estudo, de oração, mas que tenha um olhar para o autoconhecimento. Por quê, gente? Se nós estamos lutando para a santidade, se nós estamos lutando para viver um caminho de radicalidade de vida, almejando o céu, a gente tem que entender quem são os nossos inimigos, né? E a palavra de Deus mesmo diz que antes de ir para uma guerra, a gente precisa conhecer quais são os nossos inimigos, com quem a gente vai lutar, né? Eu amo ver série de medieval, antiga, enfim. E aí quando a gente vê um país, depois o Tatão conta muitas histórias para vocês sobre isso, tá? Mas quando a gente vê um país lutando contra o outro para poder ganhar terras, eles querem saber quantas pessoas eles estão enviando, quantas pessoas lá vão ter para lutar com eles, qual é o tipo de armamento que tem em determinado país, para qual rota eles vão, que é de mais segurança, qual rota não vai, de qual que é menor segurança. E é isso, o autoconhecimento é isso, sabe por quê? O nosso maior inimigo, gente, somos nós mesmos. Nosso maior inimigo não é o demônio, porque ele não tem o poder sobre nosso livre-arbítrio. A gente precisa permitir isso a ele. Precisa permitir que ele entre. O nosso próprio inimigo somos nós mesmos. Então, como nós vamos lutar contra nós mesmos se nós não nos conhecemos?
Como que eu vou lutar contra as minhas imperfeições, contra as minhas misérias, contra aquilo mesmo que eu preciso até de cura por determinadas coisas que eu já vivi na vida, se eu não conheço, se eu não chego lá naquela raiz, toco nela, identifico e faço, né? Como que eu vou lutar contra a minha arrogância se eu ainda não percebi que eu sou arrogante? Né? Como eu vou lutar se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a fazer fofocas? Como que eu vou lutar contra isso se eu não consigo perceber em qual momento eu faço, o que me estimula mais a fazer? Se eu sou uma pessoa que falo palavrão, como que eu vou deixar de falar palavrão se eu não me conhecer o suficiente para perceber quais são os momentos que eu mais falo palavrão? Se eu falo mais palavrão no momento em que eu estou numa roda de amigos do trabalho, eu preciso lutar contra esse inimigo dentro de mim e ali naquele momento me policiar mais, vigiar, me silenciar. Isso só acontece se a gente está sob a luz do Espírito Santo e olhando pelas nossas misérias, nos conhecendo e conseguindo lutar contra elas. Então, o vídeo dessa semana é uma proposta para você fazer esse caminho de autoconhecimento. Ah, Camila, eu sei quem eu sou. Não é assim, tá? Vai ser muito mais profundo e a gente precisa que seja dessa forma, não para você estar aqui com a comunidade, mas porque nós temos um compromisso também em te ajudar a crescer como humano e na fé. Então eu vou colocar disponível também um formulário com algumas etapas assim para te ajudar a desbravar esse mundo, tá? Mas o primeiro de tudo, a gente quer te fazer mesmo refletir quem é você. Se eu te perguntar hoje, quem é você? Você vai saber responder com certeza, com profundidade, não falar assim, ah, quem sou eu? Sou a Camila. Não, não é essa a ideia, não é isso, tá? Então, a gente vai te colocar lá qual que é o seu nome, qual é o dia que você nasceu, qual é o dia do seu batizado, quem são os seus padrinhos, e vasculhar mesmo aquilo que você é. Você é professor, você é nutricionista, você é dentista, você é dona de casa, você é estudante, você é uma pessoa que trabalha, que serve a igreja na pastoral de rua ou no ministério de música. É falar realmente quem você é. Ah, Camila, eu vou escrever, vou falar tudo isso pra você, vou gravar um áudio. Não. A gente mandando esse formulário, você vai preencher e depois a gente vai ter esse retorno até pra gente conhecer quem são vocês. Mas fiquem tranquilos que a gente vai dar esse passo a passo para vocês também terem uma direção. Mas o importante a gente quer que vocês tenham esse cuidado de falar, de escrever pra gente, até para vocês mesmo, como uma autoanálise, quem é você. Chegar lá na tua história de vida. Aonde você nasceu, quais foram os meios do seu nascimento, qual o ambiente familiar que você vivia, lá na sua infância, hoje, se eu falar assim, qual o momento que mais marcou na sua infância? Talvez de imediato você não vai lembrar, mas isso vai ser um processo que talvez vocês vão voltando várias vezes ali, para poder completar e aquilo ficar cada dia mais rico. Mas nas 3 etapas principalmente, da sua infância, adolescência e vida adulta até hoje, até onde você se encontra. E ali a gente vai te dar as coordenadas para você preencher e ir buscando isso dentro de você, porque não é algo que a gente tem tão facilmente, logo de primeira. Então não se preocupem se vocês acharem que vai ser respostas curtas, respostas objetivas, ou que você não vai conseguir nem responder, ou aquilo que você vai responder não tem fundamento. Por quê? Coçou o nariz. Não é fácil mesmo. Nós temos uma tendência de nos escondermos de nós mesmos, de esconder as nossas imperfeições, de escondermos as nossas misérias, de esconder aquilo que algum dia nos fez mal, de esconder pra gente mesmo, pra gente não reviver, né? Aquilo que de alguma forma foi ruim. Se eu perguntar também aqui, talvez se eu perguntar pra você qual foi o momento mais alegre que você viveu na sua adolescência, talvez você vai falar vários. Se eu te perguntar qual o momento que te causou mais dor,
isso vai pesar e vai ser muitas pessoas que não vão conseguir visitar aquele momento, né? Mas o porquê disso tudo, né? Santo Agostinho ainda fala: conhece-te, aceita-te e supera-te. Não é algo que você vai vivenciar e que você vai visitar para ficar lá atrás e talvez justificar e culpar aquilo que você vive hoje. A gente não pode viver pensando que eu sou isso porque algo me aconteceu lá no passado. Não, a sua história, o único responsável por ela é você que vai construir e reconstruir ela a partir daqui. O saber isso faz parte do você se aceitar, do você se amar como você é, porque Deus não te errou quando fez você, né? Isso precisa estar muito claro para nós. Deus não errou quando te fez. Então toda a sua história, toda a sua vida, quem você é, faz parte também de um plano do Senhor para você e você precisa aceitar. Então é se conhecer, é aceitar e se superar naquilo que você tem ainda de miséria, de dificuldade, que você precisa crescer em virtudes, né? Então, a proposta dessa semana é essa linha de voltar lá na sua vida toda, de saber quem você é, de como foi a sua história. E se você pensar, eu estou perdido, a gente vai te mandar não é não pode falar que é um questionário, é como se fosse um formulário para te dar um norte, para te orientar como fazer tudo isso da forma melhor possível, tá bom? Então, essa é a proposta. Peço encarecidamente que vocês façam isso com muita seriedade, com muita verdade principalmente, porque não é algo para nos enganar, nada disso. É para que você se conheça na verdade, sob a luz da verdade do Espírito Santo. Então clama mesmo o Espírito Santo na sua vida antes de você fazer esse percurso, para que ele te mostre verdadeiramente aquilo que precisa saltar os seus olhos e você perceba, porque às vezes a gente coloca muitas pedras no nosso caminho, coloca muitas pedras até culpando outros que a gente convive por conta de não nos conhecermos, e aí a gente acha que o problema é sempre do outro, e a gente acha que o outro, ou a comunidade, ou a nossa família, ou pessoas do nosso trabalho, que precisam vir e tirar essa pedra que está na nossa frente. Quando na verdade somos nós que a colocamos e só depende de nós não a colocarmos e ainda ir lá e tirar aquelas que nós já colocamos um dia. Então, ora, pede a Deus, pede a luz do Espírito Santo para estar contigo, com o teu coração, fazer você reviver as memórias, fazer você reviver a sua história. Se for necessário, pergunte a um familiar como foi, pergunte a um familiar o que você viveu, né? Como foi a sua infância, se foi uma infância segura, se foi uma infância que te gerava muitos incômodos, como que você reagia às coisas. São situações bobas e que para muitas pessoas podem não ser significantes, mas e é de suma importância, tá bom? Então rezem, orem, peçam ao Espírito Santo para iluminá-los e preencham esse formulário que a gente vai passar para vocês, não por nós, entenda isso com todo o coração, não por nós, não pelo caminho, mas porque você deseja a santidade. Amém? Então, até semana que vem.